Estamos ao vivo com mais uma edição do Proseando com Amigos. Como sempre, todas as quintas-feiras às 21 horas e aos domingos às 17 horas. E hoje eu vou ter um convidado muito querido que já esteve aqui comigo 2 vezes, que é o Leopoldo Guzmán, e ele vai nos falar sobre a qualidade, questão de sobrevivência. Ele já está chegando, já vou chamar. Sejam todos bem-vindos. Quem estiver chegando, quem vai chegar, quem vai assistir depois, porque fica gravado, sejam todos bem-vindos. Vamos chamar meu amigo. Já chamei. Olá, Seja bem-vindo, querido. É um prazer muito grande receber você pela terceira vez no Proseando, né? Você já é a terceira vez que nos é, dá essa honra e esse prazer de ter você aqui nesse papo. Seja bem-vindo. legal, Deise, já estou acostumando, já estou ficando de casa aí. Pois é, aqui eu tenho algumas pessoas que já são de casa. Tem a Rafaela, está sempre aqui comigo também, a psicóloga Cláudia, todo mês a pedidos. A Cláudia foi a pessoas que querem ela aqui todo mês, e aí a gente vai tendo esse time aí legal do Proseando, né? Seja bem-vindo, saudar todos que estão chegando, Quinha, Gustavo, todos aí entrando, sejam bem-vindos ao Proseando. Ele é um projeto que começou, hoje não é mais um projeto, eu digo que hoje ele já é um programa, né? Projeto, ele foi lá em 2020, na pandemia, e aí o que eu vou fazer? Então, vem as intuições, vamos fazer um programa onde você possa conversar com as pessoas, você que gosta de conversar, de ter amizade, aí vem o nome Proseando com Amigos, e o objetivo dele é trazer pessoas convidadas, amigas, parentes, que tenham algum tema que tenha a ver conosco, com o ser humano. E pode ser em qualquer aspecto, e por isso aqui já passaram assim N's profissionais dos mais diversos segmentos. Advogados, administradores, médicos, terapeutas, fisioterapeutas, nutricionistas, pedagogos e terapeutas de diversas denominações aí integrativas. Então, eu tenho aprendido muito, porque para eu poder prosear, eu preciso estudar, principalmente quando o assunto não é da minha área. O que acontece todo domingo, às 17 horas, e toda quinta-feira, como hoje, às 21 horas. E no próximo domingo, dia 4, eu vou estar com a Rafaela Lusquinhos, que ela vai nos falar sobre o reencontro, como não perder a sua verdadeira identidade baseado no ser integral. Ela usa esse método do ser integral. Oi, Sônia, nossa colega dos livros, coautora, Sônia Jordão, uma pessoa muito maravilhosa. Legal, a Entrando. Sônia estava numa live agora, acabei de assisti-la e ela veio para nós, que legal. Ah, tá vendo? Ela sempre entra aqui proseando, nos dá o prazer, está sempre aí ativa. Eu tive o prazer de conhecer a Sônia há muitos anos. Ela foi fazer uma palestra na faculdade que eu dava aula. Obrigada, Sônia. Você é sempre bem-vinda aqui com a gente. Pois é, e hoje eu estou aí com essa pessoa maravilhosa, que é o Leopoldo. Ele é administrador, especialista da qualidade, master, praticante no IPNL, analista comportamental, coach, auditor, ele é palestrante, é escritor, e assim, é uma série de coisas. Mas eu vou deixar que ele mesmo se apresente, como eu sempre gosto de fazer. Leopoldo Guzmán, por Leopoldo. Quem é você? Conta aí para o pessoal que ainda não te conhece, para quem já conhece, para conhecer coisas que ainda não sabe. Legal, legal. Sônia, você já falou do meu currículo, eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu Isso. saí da faculdade e caí na consultoria. Um amigo era consultor, me chamou para participar de um projeto que ele estava desenvolvendo, e lá eu fiquei. Eu tenho mais horas de consultoria do que de CLT. E eu desenvolvi em paralelo duas coisas muito fortes, que é a gestão da qualidade. Eu comecei trabalhando com ISO 9000, com implantação e manutenção, e em paralelo com a programação neurolinguística.
que para mim tem uma coisa, um ponto em comum. As duas coisas se baseiam em padrões de excelência. A gente multiplica isso. Um nos processos e o outro nas pessoas, né? E elas se casam, né? Eu gosto de falar que empresas são compostas por processos e pessoas. Processos são desenvolvidos por pessoas, com pessoas, para pessoas. Quem não entende pessoas não entende nada, né? Então, as coisas fluem, dão mais certo quando você consegue casar essas coisas, né? Então, através das pessoas, eu tento promover o crescimento das organizações. E tem dado certo, graças a Deus. Pois é, você falou uma coisa aí que eu gosto muito. Quem não entende de pessoas, né, não entende nada. Não é? Pois é. Eu também compartilho, né, disso daí. Eu sempre digo que o meu título maior é Desde Gente que Ama a Gente. Então, para mim, tudo parte de nós, ser humano, gente. Uma empresa realmente que não tem essa visão, ela está fora, porque quem é que faz acontecer? São as pessoas. São as pessoas que é o verdadeiro sustentáculo. Lógico, precisa da tecnologia, precisa ter um prédio, mas nada disso adiantaria se não tivesse o ser humano para colocar, para funcionar, para pensar, para criar, para inovar, né? Então, isso daí é muito legal, isso que você falou. Eu vou aproveitar, antes da gente começar a nossa prosa, quem não me conhece, Deise Jardim, eu gosto de dizer que eu sou um ser humano que eu aterrisei aqui no planeta Terra, né? E tenho um grande propósito que é de aprender muito, evoluir. O meu propósito aqui é de evoluir para que eu possa também ajudar as pessoas a evoluírem na medida do possível, assim como muitas pessoas me ajudaram e continuam me ajudando a evoluir. É um puxando pelo outro, né? Nós não somos sozinhos na vida, nem somos. Nós fazemos parte aí desse grande universo, desse grande sistema. E eu sou, profissionalmente, eu também trabalho com PNL, coach, trabalho com desenvolvimento comportamental para líderes, equipes, e uma série de outras coisas, mas, como eu digo, meu título maior é #Desde Gente que Ama a Gente. E isso, para mim, oi, Edu Domingos, cabeleireiro maravilhoso, que vai estar aqui no dia 11, e ele vai nos fazer um tema muito legal. Sejam todos bem-vindos. Eu já estou aqui com o Leopoldo Guzman, e ele vai nos falar sobre qualidade, uma questão de sobrevivência. Qualidade é um tema que ele domina muito, que gosta muito, ele respira qualidade, né? Ele gosta. Então, aí, começando a nossa prosa, né, Leopoldo, houve uma época, mais precisamente lá na década de 70, 80, eu me lembro muito bem, eu trabalhava aí numa grande empresa, muito se falava em qualidade. E aí virou uma febre nas empresas, né? Qualidade, vamos implantar 5S, vamos implantar isso, implantar aquilo, vindo do Japão, não é? E muitos investiram em vários programas. Mas, assim, eu percebi, nessa época, depois de um tempinho, que esses programas não estavam dando muito certo nas empresas naquela época, porque se pregava uma coisa, mas a prática era outra. Então, colocava assim, os empregados, porque a partir de amanhã nós vamos ter qualidade, vai ser assim, assado, vocês vão opinar. E na hora que um vinha para opinar, não, agora não tem tempo, deixa isso para depois. E era assim. E eu me lembro, eu chegava, né, na consultoria, fazendo consultoria, e as pessoas no grupo, né, de consultores, e as pessoas já estavam, os empregados, pelo amor de Deus, eu nem quero mais ouvir falar em qualidade. Mas isso, o tempo foi passando, né, as coisas foram também mudando, e aí, então, esse conceito que Japão foi absorvido aqui pelas empresas, umas adaptaram a realidade, outras queriam fazer igual lá, lógico que não dava certo, porque aqui é diferente, né? E aí, com esses vários conceitos, e eu queria saber de você, para você, qual é o significado de qualidade? Deise, antes eu vou falar um pouquinho sobre a história da qualidade, tá? Sim. A qualidade, ela não é nova, é uma coisa muito antiga. A gente fala que o primeiro procedimento de qualidade que se tem de conhecimento é o livro dos mortos, que os antigos egípcios usavam
para multiplicar o processo de mumificação de cadáveres. Então, apesar da gente ter essa leva, vamos falar assim, esse pool de qualidade, né, em 70, é uma coisa antiga, é uma coisa que começou lá atrás, através de um procedimento, teve uma evolução com os artesãos, artesãos que começaram a desenvolver, primeiro sozinhos, depois começaram a montar produção em série, começaram a dividir o trabalho, né? E aí passou por uma evolução, a guerra, né, promoveu evoluções, né? Vamos falar que a amostragem começou na guerra porque eles não tinham como inspecionar 100% das balas. E é sabido que a mudança no processo produtivo ela não é repentina, ela começa pequenininha e vai crescendo. Então, eles perceberam que se eu pegasse uma amostra a cada 10 produtos, a cada 20 produtos, e avaliasse essa amostra, e ela fosse boa dentro de do limite de tolerância, eu poderia acreditar no processo, né? E aí começaram a desenvolver isso. E aí a coisa evoluiu, os Estados Unidos destruiu o Japão, ganhou a guerra, depois ele teve que levar o conhecimento dele, Ford, né? Ford desenvolveu a produção em série, falou que todo mundo podia ter um carro colorido desde que fosse preto, né? Então, aquela visão do a empresa tem objetivos, a empresa é que manda, a empresa é que sabe o que tem que ser feito, e o ser humano é coadjuvante. E aí o americano levou a qualidade para o Japão e o japonês melhorou. O japonês tirou o foco da empresa e colocou o foco no cliente. Começou a produzir carros de todas as cores, começou a produzir carros mais econômicos, mais menores, né? Porque o americano tinha aqueles carrões grandes e tal, melhorou o consumo de combustível, então deu uma ênfase ao resultado para o cliente, não para a organização. E de lá para cá nós estamos evoluindo até hoje. Então, eu hoje, né, eu até participo no Clubhouse de um projeto que é do André Santos e tal, que a gente fala de agilidade. E eu falo para eles todos os dias, né, sempre que eu posso, que a minha participação dentro da agilidade, né, eu me vejo dentro da agilidade, porque desde quando eu comecei a trabalhar com qualidade, em 1997, um projeto dentro da FIENG, eu tive um problema, porque o especialista da época, né, com quem eu estava trabalhando, ele era do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele era do tem que ser assim, pronto, né? E eu nunca acreditei nisso. Eu sempre trabalhei com foco no resultado. Eu sempre trabalhei respeitando a unicidade da pessoa. Cada um tem uma condição que é diferente da minha. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu tinha que implantar inspeção e ensaios no recebimento numa área de uma grande empresa que tinha 3.000 itens e que não tinha controle. Eu tinha autoridade para mandar o cara fazer o que eu queria. Mas ele não ia fazer. Né? E era um cara que estava lá na empresa há 20 anos e eu era, entre aspas, um trainee na época. Né? Eu estava trabalhando, mas aprendendo. Apesar da minha competência ter gerado até um resultado melhor do que o do especialista. E aí, ao invés de impor a minha autoridade, eu usei da PNL e conquistei a pessoa, a ponto dela virar e falar assim, com você eu quero fazer. Está entendendo? E o que eu pregava era justamente uma coisa que você já acabou de falar. Né? Não é o melhor processo. Eu falei isso hoje de manhã no Clubhouse, nesse projeto que a gente tem de agilidade. O melhor sistema não é o sistema mais evoluído. O melhor sistema não é o processo melhorado. O melhor sistema é aquele que você faz. Porque o padrão de qualidade que o seu cliente, que está do lado de fora da empresa, conhece, não é o que eu, consultor, quero que você faça e que eu acho que vai ser melhor. É o que você faz. Então, mais importante do que eu desenvolver um processo, evoluir um processo para que ele seja melhorado, é você aceitar o sistema
fazer o sistema valer, e aí, por consequência natural, porque nós, seres humanos, somos eternamente insatisfeitos, a nossa satisfação é momentânea, nós vamos começar a criticar o sistema que nós participamos. E aí nós vamos sugerir melhorias. E aí elas vão acontecer sem a resistência de dentro para fora. Porque a sugestão veio de dentro. Né? Eu costumo dizer que o auditor, quando ele entra numa auditoria e busca revisões, ele não quer revisão. Ele quer saber se você está aplicando o sistema ou não. Porque se você aplicar, você vai sugerir revisões. Se você não aplicar, elas não vão existir, porque eu não tenho o parâmetro de comparação. Então, ele busca a efetividade do processo. Está aplicando? Tá. Cadê as revisões? E aí, se eu faço, é um problema, isso acontece, se eu faço revisões por fazer, para dar essas revisões ao auditor, o que vai acontecer é que eu não vou ter uma não conformidade pela falta de revisões, mas eu vou ter uma não conformidade no produto, porque aquilo não é consequência, aquilo é provocado. E aí não funciona igual. Quando eu aplico um sistema real, eu critico, eu busco essa melhoria. E aí as coisas fluem. Fica fácil. Sim. Entendeu? A auditoria não é para ver se você está atendendo a norma, é para ver se você tem o sistema, se ele funciona e se ele evolui. São as três coisas. E isso só acontece quando ele é real. Porque quando ele é mentiroso, e acontece muito isso, tem gente falando que certifica a empresa em um mês. Eu acho isso ridículo, eu acho isso loucura, porque não dá para você mapear, documentar, provar, distribuir, treinar e, pior, rodar o PDCA, que é fazer a maturação do processo acontecer. Você não condensa. Você condensa horas de consultoria, mas não condensa horas de prática. Entendeu? Você coloca um consultor na empresa que tinha que ficar lá 4 horas no mínimo por semana, né? Porque a gente tem que deixar a empresa andar, você não vai ficar o tempo todo lá dentro, mas eu já trabalhei numa empresa que me contratou 10 horas por dia. Eu ficava lá 10 horas, entendeu? Mas você não condensa o tempo de maturação. Então, um mês, cara, é picaretado, não tem outro jeito. Já vi muito disso. E quando isso acontece... A pessoa na auditoria, quando sabia que ia auditoria, maquiava aquilo que precisava ser maquiado, né? E depois que ia embora, voltava tudo. E aí vinham as insatisfações, vinham os não resultados, né? Eu já vi empresa desistir do certificado porque ele não agregou valor. Porque ele realmente não precisava. Eu até sugiro isso. Eu acho que a certificação ela é uma carteira de habilitação. No interior, numa cidade pequena, o guarda de trânsito não precisa saber que o filho do prefeito tem carteira ou não tem. Ele já sabe quem é o filho do prefeito. Ele não precisa parar o cara para saber se ele está habilitado. Ele sabe que ele tem ou não tem. Nós, da cidade grande, precisamos, porque o guarda não conhece todo mundo. Então, a carteira é só um certificado que você passou por um processo e foi aprovado. Mas mesmo assim, tem gente que tem habilitação e é barbeiro. Barbeiro, verdade, verdade. E tem gente que nem tem e dirige, né? Agora, se for filho, já sabe, né? Porque, igualzinho, tem gente que passa no teste, mas não... Eu tive um vizinho que o cara conseguiu deixar um carro atravessado na garagem que era só sair reto. E tinha carteira. E passou direto. O cara fez 200 aulas, mas ele passou direto. Eu tomei uma bomba. Entendeu? Então, assim, o certificado, ele só é uma carta de recomendação. Que você pode fazê-lo da forma correta, e aí gasta-se tempo para isso, ou tem gente vendendo literalmente. Eu acho um absurdo, mas isso acontece. Eu já vi acontecer. Acontece. Verdade. Mas é isso, né? Pois é, gente, eu estou aqui com o Leopoldo Guzman e ele está nos falando sobre qualidade, como uma questão de sobrevivência. Então, agora ele estava nos falando que para ele é qualidade na vivência, da experiência que ele já viu por aí,
E quem quiser fazer alguma pergunta para o Leopoldo sobre o assunto, conforme a gente vai proseando, passa, por favor, nesse pontinho de interrogação que tem depois dos comentários. Porque quando a pessoa faz um comentário, às vezes não passa, eu não vejo. Eu não sei o que acontece, que tem horas que tudo paralisa. Aí eu tenho de ficar com o dedo assim, né? Então, no ponto de interrogação, clica, digita, que fica lá e eu pergunto em algum momento. Aqui teve uma pessoa que perguntou, Lopes Vida, se nós somos irmãos. Aí eu já respondi aqui que não, não somos. Será que estamos... De coração. Ela botou aqui, ok, sabe que são bem parecidos? Que bom, né? De repente, Obrigado. Né? São Obrigado. amigos. Pois é, mas é isso, né? Então, mas é o que você falou, né? De conquistar. E quando a gente trabalha, por exemplo, com atendimento ao cliente, com a qualidade, a gente trabalha muito isso de conquistar, né? E nós sabemos que é importante também conquistar os clientes e o quanto é importante a gente utilizar, e isso, obviamente, lógico que vai impactar nos resultados, né? Sabemos também que é importante atender às necessidades do cliente, e tem uma outra questão que é, como eu estou falando, encantar. E aí a pergunta que eu quero fazer para você é: o que é melhor? Eu satisfazer o cliente ou encantar o cliente dando algo a mais? Deise, eu vejo muita gente falar que qualidade é encantar o cliente. Eu não concordo com essa teoria, tá? Porque a palavra qualidade, o significado de qualidade é a satisfação do cliente, ponto. Deming falava que qualidade é satisfazer as necessidades atuais e futuras do consumidor. O que é isso? Toda vez que você compra um produto novo, você vai lá, experimenta, gosta e compra. Da segunda vez, você vai lá, experimenta, gosta e compra. E aí, como você experimentou 2 vezes e percebeu que o padrão é o mesmo, você passa a confiar naquela empresa. Você passa a confiar na produção dela. Fala assim, o corte daquela calça, ele é perfeito. E ele ficou bom em mim. Então, eu tenho certeza de que eu vou poder comprar e me satisfazer. Da terceira vez em diante, você não vai lá experimentar mais, você manda alguém buscar. Você pede para te entregar. Por quê? Porque você ficou satisfeito. Hoje eu falei isso, né, lá no Clubhouse. Quando você vai numa oficina mecânica, tá, e eles te dão um bombom, o que você vai pensar? Pô, que legal, aqui é tão bom que eles me deram até um bombom. Ninguém espera ganhar um bombom na oficina mecânica. Você sai, entre aspas, encantado. Só que se você sair com o carro e o carro der o mesmo problema de novo, se o conserto não ficou bom, o que vai acontecer? Se você é filho da mãe, o cara me deu um bombom, mas não consertou meu carro. Pois é, acabou. Quer dizer, ele te agradou, mas não deu certo. Eu passei por isso. Eu tenho uma caminhonete antiga, e aí era sábado, eu percebi que o meu pedal estava descendo, eu entendo um pouco de mecânica, eu não queria sujar a mão, fui numa empresa que eu gosto e pedi para eles arrumarem. Aí o cara falou assim, já são 9 horas, agora não tem jeito, só segunda-feira. Eu falei assim, não, eu preciso do carro, tem que ir para o sítio. Vai na outra empresa aqui perto. Aí eu fui. Na outra eu cheguei lá, uma menina bonitinha, servindo cafezinho, um sofá que na outra não tinha, um ambiente mais bonito. Eu falei, que legal, aqui é bom. Né? Só que aí eu fiquei, como eu tinha que esperar, eu comecei a observar o que eles estavam fazendo. E aí eu vi que os caras estavam trocando um disco de freio de um carro que não precisava trocar. Ele tinha um frisozinho que ou era dar um passo ou deixar do jeito que estava, que não ia fazer diferença nenhuma. Mas como tem gente que gosta de estar sempre zero, eu falei, não vou criar caso. Mas aí eu fui perguntar do meu. Eu perguntei, vem cá, quanto é que vai ficar o meu mais ou menos? Só para eu ter uma ideia. O seu vai ficar em R$500. Mas R$500 para trocar o reparo do freio? O cara virou para mim e falou assim, não, o seu carro não troca o reparo do freio. Eu falei, meu amigo, troca. Ele, não troca. Eu falei, meu amigo, eu já troquei 3 vezes. Ele, não troca. Eu falei, desculpa, mas você está querendo me enrolar. E eu fui embora. Quer dizer, o cafezinho, o sofá, o ambiente... O café largou. Porque tudo que era além daquilo que eu esperava,
Era enganação. O que eu Verdade. queria era. Aí eu fiquei com raiva, né? Saí de lá, passei na outra, que não tinha cafezinho, que não tinha sofá, que não tinha ninguém servindo, entendeu? Paguei R$ 50 no kit de reparo, cheguei em casa e troquei, e está funcionando até hoje. Está Pois é. entendendo? Então a qualidade não está no algo a mais que você dá. Você quer encantar o seu cliente? Todas as vezes que você for atendido por ele, ao que você atender o seu cliente, ele fica satisfeito. Acabou. O que É, fideliza o cliente é a satisfação, não é o algo a mais. Entendeu? verdade. Quando você sai de casa com vontade de comer uma pizza, aquele sabor que você já conhece, que você comeu e que te satisfez, é o sabor que você vai buscar na pizza de novo. Verdade. Então, se você chega na pizzaria, ela trocou de dono, e o dono trocou o tempero, trocou a receita, pode ser que você não goste, porque a sua memória, né, gustativa é da outra que você comeu e gostou. A calça é aquela que te serviu. Então, qualidade é conformidade. Verdade. Ah, Leopoldo, mas nós temos que evoluir. Temos, porque novos produtos são desenvolvidos. Nós temos que evoluir nos processos, porque produtos ficam mais baratos. Aqui, ó, aliás, não tem nenhuma aqui agora, mas caneta Bic. Se mudar, É. estraga. Tem qualidade? Tem. Anos e anos ela é a mesma. Se mudar, estraga. E É. tem qualidade. E eu vou te falar que é uma das poucas canetas, é lógico que tem as, né, as Montblanc da vida, tem as melhores que não, mas dessas mais baratas, é uma das poucas que a gente vê com a carga zerada, porque ela vai até a última gota, né? Ela é fantástica. Verdade, vai. Eu estou cansado de ver caneta com a carga cheia seca. A É. Bic não. Se mudar, estraga. Então, a qualidade está muito mais para conformidade, ela está muito mais ligada à adequação da necessidade, né, do cliente ao uso. Né? É um produto que te satisfaça e não que seja bonito, que seja caro, que seja duradouro. Se eu sou um artista, nós dois estamos representando, e aí, na nossa representação, eu tenho que te dar uma cadeirada, né? E isso pode acontecer, isso acontece no teatro, às vezes, numa cena. Se a Esse cadeira, tapa, se a cadeira, cadeirada. se a cadeira for tão boa quanto essa que você está sentada e eu estou sentado aqui, eu vou preso. Eu, no mínimo, vou ganhar uma inimiga, porque eu vou te machucar. Então, a Verdade. cadeira boa nessa situação, ela tem que ser tão fraca, mas tão fraca, que tem que parecer que ela quebrou nas suas costas, mas ela quebrou sozinha. O Então vai. ruim é que é bom, porque o uso não é para eu sentar e ficar acomodado nela e movimentar e ela aguentar, não. O uso é para parecer que eu estou te machucando. E aí você, né, vai representar, vai cair, vai chorar, mas aquilo é cenográfico, entendeu? Verdade. Então, a cadeira de qualidade nessa hora é a ruim. Não vai ser. É a ruim. É a que não Não aguenta vai ser nada. adequada, lógico, É para o lógico. objetivo. Mas você falou uma coisa muito interessante, eu me lembrei, quando você falou da pizza, né? E aqui onde eu moro, em Vila do Atlântico, Lauro de Freitas, que é a região metropolitana de Salvador, tem um restaurante assim que eu amo de paixão. E ele tinha um crepe assim maravilhoso, com aquela borda de queijo e vários outros pratos de camarão e etc. É um restaurante muito bom. E aí mudou o dono, como você falou, mudou o dono. E o dono veio de uma loja de material de construção. E eu acho que ele pensou que estava tratando comida como tratava de tijolo. E piorou tudo. Até que ele saiu. Aí eu parei de ir. Aí ele saiu, veio um novo dono e aí retomou ao que era. Né? Porque é aquela sensação, não, eu sei que eu vou encontrar aquele crepe dessa forma, então eu voltei, eu e meu marido voltamos a frequentar assim bastante, porque eles chamaram aquele cozinheiro que já era, o maître que já era, o antigo, né? E o de material de construção tinha tirado, foi assim. Então é bem isso que você falou. Mas assim, a outra questão que não é fácil
É assim, não é muito fácil a gente manter a empresa, manter a qualidade, principalmente quando ela vai crescendo e expandindo, se ela não seguir isso daí que você vem nos dizendo desde o início, né? E aí é importante a gente buscar os meios que possa garantir essa qualidade. E aí surge a necessidade de ter, lógico, um sistema eficaz, porque a gente não pode brincar de faz de conta, né, de qualidade. E nesse sentido, o que eu quero lhe perguntar é, para você, qual é o melhor sistema que você acredita ser de gestão da qualidade? Deise, tem gente que acha que tem que melhorar as coisas, né? Eu já trabalhei em consultoria, sim. Eu mapeei o processo, né? Uhum. Eu acho que esse é o melhor começo para tudo. E aí eu coloquei no papel a realidade. Sim. Tá? É lógico que, né, a gente trabalhava junto e tal, e eu mapeava, mas, né, tinha alguém acima de mim. E aí depois nós já sentamos e já começamos a melhorar aquele sistema, a melhorar aquele fluxo de ações, para levar para a empresa uma coisa boa, melhorada, né, na cabeça da organização melhorada. Eu não gosto de fazer assim, tá? Uhum. Porque imagina, você trabalha 20 anos numa máquina, Uhum. e aí chega um cara de fora que você nunca viu na vida, que ninguém nunca viu na vida, que o dono contratou, e esse cara chega botando o dedo no nariz, então, assim não está certo, o certo é esse. Aqui não está bom, o bom é esse. Eu começo a ter uma indisposição com todo mundo da organização. Uhum. E aí, se as pessoas não quiserem, elas não vão fazer. Entendeu? Qualquer motivo para não fazer vai ser a justificativa e não vai ser feito. Então, eu prefiro trazer as pessoas para o sistema antes de impor um sistema. A gente não deve impor um sistema. Então, Verdade. para mim, o melhor sistema não é aquilo que eu quero, consultor. O melhor sistema é aquilo que você faz. E ele é bom não é só porque ele é mais fácil de acontecer, não. É porque ele é a regra do jogo. Você acabou de dar um exemplo fantástico. Tinha uma pizzaria que tinha, né, um restaurante que tinha um padrão que você gostava e que mudou de dono. O dono que chegou, ele talvez não soubesse do padrão. O cara vendeu e levou a receita, não sei. Né? Ou ele não quis fazer do jeito antigo, ele quis botar o dedo dele. E aí ele perdeu a clientela porque ele mudou a receita. Uhum. Né? E aí, quando você muda a receita, de cara você mudou o produto, tá? Mas você também tira as pessoas da zona de conforto, porque aquilo que ela já faz e que dá certo é fácil. O novo é difícil. E aí a chance de erro é muito grande. Tá? Então, o ideal não é você chegar mudando, mas é você chegar validando aquilo que é feito. E quando você valida a pessoa que está dentro da organização, melhor, quando você coloca ela lá em cima, porque é o que ela faz que é importante, que é bom, ela gosta. E quando ela gosta e ela participa. E quando ela gosta e participa, ela valida o seu sistema. E nessa hora, ela começa a querer que o sistema dê certo. E sabe o que ela vai fazer? Ela vai perceber que tem melhorias ou que tem falhas e ela vai sugerir as melhorias, vai sugerir as correções. Só que aí, nós estamos falando de mudança também. Mas essa mudança não partiu de fora, não partiu de mim, está partindo de dentro, está partindo das pessoas que estão fazendo. E aí elas é que vão querer fazer, não sou eu. A resistência que ela teria de quem está sugerindo e que veio de fora não existe. E aí as coisas fluem. E aí a gente melhora, a gente evolui. Né? Fica mais fácil das coisas acontecer. Né? É por isso que a gente fala que o que a gente busca num sistema de gestão da qualidade é a efetividade do sistema. O certificado de uma empresa, de uma marcenaria, que o marceneiro pega a madeira, mede, corta, fura, cola, é o mesmo da empresa que tem um centro de usinagem,
que ele não mede nada, ele programa a máquina, joga a placa e ela cospe placas iguaizinhas. O certificado é o mesmo. Certificado ISO 9001, parará, por não sei o quê. O processo é diferente. Um é artesanal e o outro é industrial, mas o certificado é igualzinho. Porque o que a certificação busca? Que você tenha um sistema que garante a sua conformidade, que ele exista, e que, porque você valida o sistema, ele naturalmente vai evoluir, porque isso é uma condição do ser humano, não é da qualidade. Né? Nós somos eternamente insatisfeitos. A satisfação é momentânea. Então, evolução natural do ser humano. E que acontece quando você tem o quê? Um ponto de partida. E qual é o melhor ponto de partida do seu sistema? A sua realidade. Sim, verdade. E quanto mais a gente colocar os colaboradores, os empregados, para participarem disso, melhor, porque eles se sentem pertencentes, né? Vão se sentir responsável. Eu quero saudar muita gente entrando aqui, várias pessoas entraram, Deise, minha xará, Deise Loura, várias pessoas. Deixa eu ver o que escreveram aqui. Eu estou com o dedinho, porque não passa muito. Aquela pessoa que pensou que a gente fosse irmão, colocou aqui tão lindos como uma manhã de setembro. Obrigada. Tem mais comentários aqui. Deixa eu ver. Chegou um colega meu, um colega meu, Nilden Cardoso, ele é dentista lá em Campinas. Foi meu colega do colégio. Esse aí eu conheço há mais de 30 anos. Que bom te ver, Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Aí essa mesma pessoa, Lopes Nida, colocou: eu entendi que meu trabalho é eficiente, logo preciso saber como ampliar isso, sendo que o atendimento é personalizado. Né? Muita gente entrando, sejam bem-vindos. Quem quiser fazer alguma pergunta, faça no pontinho de interrogação, por favor. Ela está falando assim: qualidade limitada ou ganhar muito mais e distrair apenas os clientes? Deise, ela falou uma palavrinha que eu acho que eu gosto de trabalhar 4 palavrinhas, tá? Eficiência, eficácia, excelência e genialidade. Tá? Tem lugar para tudo na qualidade. Tá? Mas se você quer ganhar mais, tá? Busque a excelência. Sim. E eu vou trabalhar as 4 palavras. O eficiente, né? Eu gosto de simplificar, tá? Tem gente que faz conta para justificar eficiência, eficácia e tal. Eu não gosto de fazer conta. Para mim, o eficiente faz o que é certo. Eficiência é seguir a regra à risca. Tá? Só que tem um detalhe: se a regra for ruim, o eficiente é ruim. Porque ele não muda, ele não questiona. Entendeu? Então, o eficiente ele é muito bom quando a regra é boa. Como nenhum sistema é totalmente, ele não é perfeito, tá? Principalmente porque não dá para você normalizar tudo, porque senão aquilo que é exceção ou aquilo que acontece de vez em quando, você não tem que ter regra para isso, não. Você tem que ter um supervisor, um coordenador, um gerente para resolver. Tá? Então, a ponta tem que seguir a regra. O que a ponta faz? A ponta faz o que todo mundo quer. A exceção, nós vamos buscar alguém que possa decidir, que possa mudar a regra, que é o supervisor, o coordenador, o gerente. O papel deles é quebrar a regra, não é fazer a regra valer. Para fazer a regra valer, você tem um sistema. Tá? Então, o eficiente faz o que é certo. O eficaz faz o que dá certo. E para dar certo, tem hora que eu vou quebrar a regra. Qual que é o sistema bom? O sistema bom é aquele que tem efetividade. É quando você tem eficácia pela eficiência. Nós buscamos isso, mas existem exceções. A exceção a gente chama de não conformidade, que tem muito chefe que acha que é defeito, que é erro, mas não. Não conformidade é oportunidade de crescimento, de melhoria. Então, quando acontece uma não conformidade, a melhor coisa que pode acontecer é a gente percebê-la, aceitá-la, porque aí você se permite corrigir. Quando você foge dela ou ignora, ela vai acontecer de novo, e de novo você não vai tratar e ela vai continuar acontecendo. Então, quando você percebe, você trata e ela acaba. Não volta mais. O excelente é o cara que faz
que consegue resolver o problema, consegue ter resultado da melhor forma possível. E a melhor forma possível não é nem mais nem menos. É quando você consegue o melhor resultado. O que pode ser o melhor resultado? Melhor custo-benefício, o melhor tempo, né? Ou o tempo certo. Quando a gente combina com a esposa, né? Ou a esposa combina com o marido de buscá-los, né? Um buscando o outro para jantar, e combina que vai ser às 10 horas, às 10 horas eu te pego, o que é o melhor resultado? Não é chegar antes e nem depois. Se você chega antes, quem chegou antes vai ter que esperar. Se você chegar depois, quem está esperando vai esperar, né? Quem tá esperando para sair vai esperar mais tempo. Então, o melhor resultado é na hora marcada, para os dois. Porque eu estou pronto, ela chegou, eu entro no carro, nós vamos embora. Ninguém espera ninguém. Eu brinco, né, com um exemplo. Eu saio daqui para o Rio de Janeiro de carro. Tá? Aqui a 040 é a estrada correta. Então, eu dou 3 situações. Um carro sai e faz a viagem em 2 horas, o outro faz em 10 horas, de 8 a 10 horas, o outro faz em 20 horas. Quem foi o eficiente? Porque eu estou falando que os 3 saíram pelo 040, parece que os 3, mas não. Porque o cara que fez em 2 horas, ele com certeza não respeitou os limites de velocidade. Então, ele não atendeu a regra. Ele foi pelo caminho certo, mas ele quebrou alguma regra. Não é eficiência. O cara que foi em 10 horas, de 8 a 10 horas, e o cara que foi em 20 horas, os dois foram pela 040, e eu não tenho nada te impedindo de parar lá em Barbacena, dormir lá e tal, né? Tem bons hotéis lá, comer um rocambole lá da região e tal. Tem problema nenhum. Então eu posso falar que os dois foram eficientes, né? Quem foi eficaz? Porque eu falei que os 3 chegaram, os 3 foram eficazes. Né? Porque os 3 saíram e chegaram lá. Quem foi excelente? O de 2 horas, o de 10 horas ou o de 20 horas? Quem você acha? Pois é, eis a questão. Quem foi o eficiente foi aquele que chegou, que fez tudo certinho. Em quanto tempo? Porque todos seguiram a mesma estrada. Por que um chegou mais rápido e o outro demorou? O de 2 horas não foi eficiente, mas o de 10 e de 20 eu posso achar que foram. Né? Porque mas entre 10 e 20 tem uma distância grande, né? Tem uma distância grande. Um demorou bem mais do que o outro? Por que ele não é excelente? Né? Porque qual era o padrão para ele ser excelente, né? Porque a expectativa de quem sai de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro é de fazer em 10 horas no máximo. Certo, e por que então, fez 20? Se alguém estava esperando, se foi a mãe, coitada, ela sofreu, porque por mais que você fale, tá tudo bem, se não aconteceu alguma coisa, ele não quer me contar. Porque o normal é 10 horas. Então, e a gente já começa a botar um monte de minhoca na cabeça. Ela tem uma expectativa que foi frustrada e, com isso, gerou um mal-estar. Isso. Então, o excelente é o que faz em 10 horas. Porque ele foi no caminho certo, fez a coisa certa e atendeu a expectativa de quem estava lá. O de 2 horas... E ele atendeu. O de 2 horas, tem gente que vai falar que ele foi excelente, porque o cara chegou mais rápido. Eu falei que ele chegou, nós estamos acreditando nisso. Mas, um cara que faz Belo Horizonte, Rio de Janeiro em 2 horas, ele pode estar numa Ferrari. Tá? Com certeza ele estourou o limite de velocidade. Com certeza ele estragou o carro dele, porque mandou no limite o tempo todo. Com certeza. Fazer em 2 horas. Com certeza ele traumatizou o copiloto, porque ninguém... Se eu tivesse lá, eu já tinha morrido. Pois é, ou o cara pula fora, ou o cara não né, chega traumatizado. Então, esse não pode ser o melhor resultado. O melhor resultado é o cara que fez no tempo certo. Quando a gente fala de certificação, tem gente que certificando empresa em 1 mês. Cara, desculpa, mas é picaretagem, não existe. Tá? Bom tempo para uma certificação é de 6 meses a 1 ano e meio.
dependendo do envolvimento da condição da organização. Eu participei de um projeto, o cara estava pronto, nós fizemos, fomos mudar cabeçalho e rodapé, criar um padrão. O cara era ótimo, o cara já era organizado, foi rápido, mas não foi um mês. Entendeu? E fazer em 5 anos também não é excelente. Por quê? Porque quem está fazendo bem feito está fazendo de 6 meses a 1 ano e meio. Entendeu? Então, o bom não é nem mais nem menos. Um Fusca tem qualidade, uma Mercedes tem qualidade. E tem hora que a qualidade do Fusca é melhor, e tem hora que a qualidade do Fusca é melhor do que a qualidade da Mercedes. Porque tem coisas que eu faço num Fusca e eu não faço numa Mercedes. E o contrário também existe. Então a qualidade não tem a ver com preço, não tem a ver com como é que fala? Com a beleza, não tem a ver com a durabilidade. Pelo contrário, ela tem que haver com a adequação ao uso. Entendeu? Com a minha expectativa. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Vamos lá. Parece que ainda não há perguntas, não. Então não tem. Eu estava aqui marcado, mas não está. Mas, assim, a gente sabe também, né, que nesse mundo que nós estamos, que é muito complexo hoje, volátil cada vez mais, né, e as organizações estão vivendo esse cenário que nós estamos, e as mudanças muito rápidas, mudanças de alto impactos, e que pode trazer sérias consequências para os resultados, né? E, lógico, as empresas sempre precisaram assumir responsabilidades, mais do que nunca também agora, e também precisam apresentar forças para que esse mercado competitivo não engula. Então, nesse sentido, o que eu queria saber de você é de onde vem a responsabilidade e a força de uma organização. Legal, legal. Quando a gente fala de empresa, de organização, você está falando de 3 níveis, o estratégico, tático e operacional. Tá? Estratégico, e aí tem uma metáfora, né? tem um desenho que eu gosto de usar quando eu falo disso, que coloca no estratégico uma águia, no tático um leão e no operacional um tubarão. Né? E é legal essa metáfora, porque quando a gente fala de águia, leão e tubarão, eu estou falando do top da cadeia alimentar no ar, na terra e no mar. Eu estou falando de ter os melhores dentro da minha organização. Para eu ser competitivo, eu tenho que ter os melhores. Porque se o meu estratégico for uma andorinha, se o cara for fraco, o cara não tem visão de mercado, o cara não é ousado, o cara não tem condição de investir, eu estou perdendo para a concorrência que tem uma águia lá dentro. Se eu não tenho um líder capaz de promover a melhor versão dos subordinados, de promover o trabalho das pessoas, eu também estou fraco. O cara não está nem aí se eu vim trabalhar ou não vim, se eu estou cumprindo o método ou não. O cara não está disposto a ajudar ninguém. Cara, enfraqueceu meu time. E se lá embaixo eu não tenho pessoas qualificadas, competentes, o serviço vai sair mal feito. E aí eu vou perder, porque eu vou ter mais desperdício, mais retrabalho, produtos ruins, né? E aí eu vou perder porque o mercado não vai aceitar isso. Né? O meu concorrente, que tem águias, leões e tubarões, vão fazer. E aí a gente fala que o estratégico é o cara que pensa, é o cara que traça metas, objetivos, é o cara que está enxergando as coisas. Ele não tem que botar a mão na massa, não, no máximo para ensinar. Ele é o cara que pensa. Eu lembro que quando eu fiz o meu segundo estágio, eu caí numa fábrica de café, né, numa torrefação de café, né, porque quem fabrica como é que é, o produtor rural, né, coitado, que está sendo marginalizado hoje, mas não, o cara é herói. Né, e aí eu passei na frente do dono e o cara me dava uma moral incrível, né? Eu virei para ele e falei assim, aí, me arruma o que fazer porque eu também estou à toa. Ele estava sentado na mesa da secretária olhando para o teto. E aí, é muito bom, cara. Ele olhou para mim, deu uma risadinha, falou, Leopoldo, eu vou te arrumar o que fazer, mas também não, eu estou pensando. O estratégico é o cara que pensa. Olha, o Saulo Gomes colocou aqui, estratégico é o cara que pensa. Aí, ó, acabou de falar, é o cara que pensa.
É o cara que ele tem que estar à toa mesmo, ele não tem que botar a mão na massa, não. Tá? E aí, o tático é o leão, porque é o líder, é o rei da selva, é o cara que manda no melhor sentido da palavra. Ele pede, as coisas acontecem. Eu falo que é o toque de Midas. Tá? E o tubarão, né, o operacional é o tubarão, é o terror dos mares, é o cara que é eficaz, ele acerta, ele mata, entendeu? Ele é assertivo. E aí, a brincadeira, né, a metáfora, eu gosto de usar essa metáfora pelo seguinte: você vê a água no ar, na terra e no mar, porque ela dorme no ninho, né, na terra, e ela come, né, parada, ela não come voando. E se ela vacilar, o leão come. Ela pesca, se ela vacilar, o tubarão come. Você não vê o leão no ar, mas você vê ele no mar, porque ele nada. Né? Tem tubarão de água doce, ele atravessa lá o rio, né? E se ele vacilar, o tubarão come. Né? Você não vê o tubarão no ar e nem na terra. Né? Só o bicho-homem que vai lá tirar ele da água, mas na natureza, não. Então, qual que é a moral da história? O que a gente aprende com isso? O de baixo mata o de cima, mas o de cima não mata o de baixo. Quem é que coloca as pessoas na hierarquia da empresa, na organização? É o de cima. É o de cima que contrata, é o de cima que escolhe, é o de cima que desenvolve, né, os processos, a cultura é de cima para baixo. Né? Então, a responsabilidade é de cima para baixo, mas a força é de baixo para cima. Se você não tiver pessoas competentes, acabou. Sua empresa quebra. Quem é que está abaixo de todo mundo? Quem é que está abaixo dos três? Que estão executando, né? Não, abaixo de todo mundo está o cliente. Abaixo de todo mundo está o cliente. Quem é o mais poderoso? Quem é o rei de todos? É o cliente. É o cliente, é o cliente. Porque se o cliente não te comprar, já era. Acabou. Não adianta você ter uma estrutura legal. Então, o cliente é a base de todos os negócios. O cliente é rei, é para ele que eu faço, é a ele que eu sirvo. Eu entendi você perguntar quem está abaixo, quem está na base. Não, mas na verdade eu estou falando de uma pirâmide. Então tem o estratégico, prático operacional. Na base da pirâmide. Quem está abaixo de todo mundo é o cliente. Então, a força vem de baixo para cima. A responsabilidade vem de cima para baixo. Deming falava o seguinte, que 85% dos problemas de uma organização vem da alta direção. Sim, eu acho até que é mais. Entendeu? Porque se você não contrata bem, você está queimando seu negócio. Se você não dá recursos, se você não dá um ambiente favorável, se você não deixa as pessoas trabalhar em gerência, você está prejudicando o seu negócio. E isso é de cima para baixo. Quem faz acontecer também é quem está embaixo. O cara lá está financiando, está pensando, mas quem está executando? Né? E quem está comprando? Executando e comprando. Né? Pois é. Aqui, o que nós começamos a falar aqui? Do sistema de gestão. O melhor sistema não é aquilo que eu, consultor, quero. É o que acontece na Inter. O bom consultor é aquele que consegue identificar e desenhar o seu processo, não é o que ele quer. Se as pessoas que estão lá embaixo não comprarem o sistema, se eles não gostarem do que está sendo colocado no papel, eles não vão fazer. Já era. Verdade. Ou o cara até faz, mas na hora que ninguém vê, ele estraga. Ele provoca um problema. E aí já era. Entendeu? Então, eu tenho que vender, não é só para o meu cliente externo, não. Eu tenho que vender internamente, porque quando as pessoas gostam, compram o sistema, elas fazem ele acontecer. Verdade. Eu sempre, quando dou o curso de atendimento ao cliente, eu costumo dizer o seguinte, não é o cliente em primeiro lugar, não. O cliente externo em primeiro lugar, não. É o cliente interno em primeiro lugar, porque ele estando satisfeito, o externo vai estar em primeiríssimo lugar. Não é? Agora, se ele não estiver satisfeito, quem é que vai dar? Quem é que dá atenção? Quem é que vende? Quem é que presta o serviço? É o cliente interno. E se ele não estiver bem, se ele não estiver satisfeito,
E aí, quando você falou da máquina e tudo, eu me lembrei de uma história que o menino do cafezinho. E aí, né, um determinado líder, gestor, ele era o chefe, né, da expressão da palavra, e ele foi para tomar um curso de qualidade, etc. E ele aprendeu, e aí ele viu que ele era um péssimo chefe. Então ele vem, chama a equipe e começa a fazer o meia-culpa. Olha, eu não sabia, mas eu era assim, né? E aí o menino, que era o que serviu o cafezinho, começou a chorar e ele sem entender nada. Aí o menino foi para ele e disse, olha, é porque eu estou tão arrependido. Se eu soubesse que o senhor era essa pessoa tão legal, eu não tinha feito o que eu fiz. E cada vez que o senhor me pediu um cafezinho, eu cuspi dentro. Nossa, isso acontece. Não é? Aqui, E é o que você está aí nos falando. Eu já ouvi falar de restaurante que, porque não gostam do dono, fazem esse tipo de coisa. Imagine, terrível. Mas assim, você estava falando das empresas, do sistema, das hierarquias, e a gente sabe que a empresa é um sistema em que todos ali são importantes, não é? Então, e ela é formada por vários departamentos, hoje até menos, né? Porque está mais enxuta, mas tem os diversos departamentos. Aí, e cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem a sua função e faz parte de um sistema maior. Aí, será que existe um departamento que é mais importante do que o outro? Ou seja, dentro desse sistema, qual departamento é o mais importante? Mas antes de você responder, espera um pouquinho. Eu quero desejar boas-vindas aqui, muita gente entrando, sejam bem-vindos todos. A Ângela que entrou, que eu vi aí, tantas outras pessoas, seus amigos também entrando, sejam bem-vindos, né? Essa live vai ficar gravada lá no meu feed, também eu boto você como colaborador aí, quem quiser também. Então, quem não assistiu o início, pode depois assistir por a reprise, porque fica gravada. Quem quiser fazer alguma pergunta, passa aí no pontinho de interrogação, né? E aí a palavra é sua agora para responder. Será que, né, existe algum departamento que é mais importante do que o outro? O Deise, mais importante é a sintonia entre todos os departamentos. Tá? Não existe ninguém mais importante dentro de uma organização, porque nós somos todos clientes e fornecedores de um processo. Antigamente, quando a gente fazia fluxograma, a gente fazia da área, do setor. O setor de compras funciona assim, o setor de vendas funciona assim, né? Treinamento funciona assim. Hoje não. Hoje a gente usa um fluxograma de processo. O processo de compras, ele começa em todas as áreas da empresa, porque todo mundo pede alguma coisa, tem uma demanda, que vai para um almoxarifado, que procura no estoque, se não tiver, abre um pedido de compras no departamento de compras, que compra, que manda entregar, que a expedição, né, que recebe, manda para o estoque, que manda para a área. Então, é um processo onde todo mundo anda. Eu tenho um esqueminha que eu gosto de mostrar, quando eu estou vendendo mesmo consultoria, que é o seguinte, eu faço um desenho de um bonequinho e eu falo que a organização sou eu limitado. Esse eu limitado tem uma cabeça que pensa, que é o estratégico, que no começo ele é estratégico, tático e operacional. Ele faz sozinho o produto. Que quando ele começa a crescer, porque o mercado começa a gostar daquilo que ele está fazendo, ele começa a ter que contratar pessoas. E aí, nessa hora, ele começa a dividir as tarefas. Se ele não tiver um sistema de gestão da qualidade, se ele não tiver uma receita do bolo, as pessoas vão fazer bolos diferentes do dele. E aí corre o risco do cliente ir embora porque não gostou do novo, ou corre o risco do cliente ir embora porque o novo ficou melhor do que o antigo e o cara vai embora e leva o cliente com ele. Então, para você sobreviver, e aí questão de sobrevivência é isso, você tem que ter padrão, você tem que ter o seu sistema. Porque aí até quando alguém faz uma melhoria, você documenta essa melhoria e mantém a melhoria depois.
O cara que sai de férias e você coloca outro no lugar, ele pode melhorar o processo, mas quando o outro volta, ele não vai perder, porque ele vai aprender a fazer do novo jeito que ficou melhor. E aí, se eu não tenho esse sistema, se eu não faço essas pessoas entenderem que eles são clientes e fornecedores dentro do mesmo sistema, o que, que pode acontecer? Cada um melhora a sua área, mas a melhoria dessa área gera um problema na outra, um gargalo ou uma falta. E aí eu acabo estragando o processo, porque ele tem que fluir. Se eu aumentei minha produção para 20, era 10, e aqui ele estava acostumado a processar 10, pode ser que ele não processe os mais 10. E aí, se for perecível, eu vou ter prejuízo. Né? Ou se ele tentar e não fizer direito, eu vou ter produtos ruins aqui embaixo, porque ele não vai conseguir fazer do mesmo jeito. Então, antes de produzir mais 10 aqui, eu tenho que dar uma condição, uma oportunidade para que ele se adeque a essa nova condição e possa processar os 10 e a expedição possa entregar os 20. Né? Então, 10 a mais, 20 agora, eu tenho que ter mais gente vendendo. Porque senão, ao invés de melhorar, eu estou atrapalhando, eu estou piorando. Então, não dá para você mexer numa única área, você tem que mexer no conjunto. Tem um ditado muito bacana que fala o seguinte, que a força da corrente está no seu elo mais fraco. Olha que bacana isso. Eu tenho uma corrente, ela vai arrebentar no mais fraco. A corrente serve para prender, né? Você bota um pitbull preso numa corrente. Se eu tenho elos que suportam 10 quilos cada um, mas tem um que suporta 10 gramas, cara, no primeiro empurrãozinho ele vai quebrar o elo e vai sair correndo atrás da pessoa. Já era. Então, não é o elo mais fraco, né? Aliás, não é o elo mais forte que define a força da corrente, é o mais fraco. É por isso que eu tenho que investir na onde eu tenho menor capacidade, mais carência, menor condição, porque aí eu fortaleço a corrente. Mais importante para mim é o mais fraco, porque eu tenho que trabalhar ele para ele ficar forte, porque senão ele enfraquece todo mundo. Porque todo mundo é necessário, todo mundo é importante. Somos uma máquina que tem várias engrenagens e que se tiver um dente quebrado, ela não funciona. Verdade. Todos os colaboradores são importantes, cada um no seu papel. Eu gosto muito de dar um exemplo assim. Se você entrar no escritório, numa loja, e tiver o chão todo sujo, qual é a imagem que você vai fazer da empresa? Então, o papel de quem limpa ali, quem faz a higiene do ambiente, é importantíssimo para a imagem da empresa. Né? Então, do presidente até o último nível hierárquico, todos são importantes para o resultado. Né? Do cafezinho à diretoria. Exatamente. Então, mas aí você estava dizendo sobre a qualidade, né? Você chegou a dar um exemplo aí do Fusco e da ABC, começou a falar, mas não concluiu muito, e dentro dessa percepção de qualidade, né, que é percebida pelo cliente, está ligada à necessidade também do cliente, né? O que que você pode dizer mais assim, quem tem mais qualidade? É o Fusca ou a Mercedes? Você sabe que a melhor resposta... Você sabe que a melhor resposta para tudo na vida é o depende, né? Se você está querendo um carro para colocar na roça, para levar tambor de leite, para passar em qualquer buraco, é o Fusca. Mas se você quer um carro para você ter um status, né, para demonstrar o sucesso da sua carreira, então, é a Mercedes. Né? Então, depende do para que eu preciso do produto. Né? Verdade. Dependendo, o Fusca é melhor que a Mercedes. Pois é, eu tive um Fusquinha que, na época, eu gostava, olha, podia ter enchente que fosse, ele não ficava. Eu vi um monte de carro parado, isso na década de 70, viu? E nada. E tanto que eu fui sorteada no consórcio, um carro da Ford, que na época era o Corcel
X, né? 2XL, uma coisa assim, que era o último tipo. Perfeito. Eu não queria, eu só usava o meu Fusquinha. Eu tive de vender logo o meu Fusquinha para eu poder usar o Corcel 2Ls, era 2Ls, uma coisa assim. Mas assim, para que a gente possa fechar a nossa live com uma chave de ouro aí, o que é excelência? Você já vem falando, mas sintetizando tudo, o que é excelência? Deise, eu acho que excelente é quando você dá para o seu cliente o melhor resultado, Uhum. entendeu? É quando você tem custo-benefício, o melhor custo-benefício. É quando você acerta na mosca aquilo que ele busca, né? Uhum. Não é nem mais nem menos a nível de conteúdo, mas de qualidade, de satisfação, Uhum. né? É você atender a expectativa dele. Aquele exemplo que eu dei lá atrás. Se você Sim, fizer em 20 horas Belo Horizonte, Rio de Janeiro, quem estava te é. esperando vai ficar preocupado. Não vai ser o melhor resultado, 2 horas né? vai Se causar você fizer em acidente. 2 horas, você provocou. Não, eu falei que o cara chegou, então ele não provocou É, acidente. Mas não, ele é. estourou o limite, ele matou, né? Ele traumatizou o copiloto, ele botou em risco a vida das pessoas que Vida estavam de lá muitas fora. pessoas. Não É, matou, mas só de botar em risco a vida de alguém não é legal. Ele com certeza vai ter multa para pagar, né? O carro dele teve um desgaste que não precisava ter. Então, o melhor resultado é você satisfazer o seu cliente da melhor forma possível, né? pois é. Não é você Ponto, dar um bombom, ponto, é né? você PT resolver. Saudações, isso. É. Não, não estou dando PT Saudações a você, não. Ao conceito de excelência. É você Aqui, ó, fazer o melhor e pronto, né? aqui eu tenho lá no meu Instagram, Leopoldo Guzmão Oficial, eu desenvolvo alguns posts e eu gosto de provocar as pessoas. Eu gosto É, de trabalhar esses temas da qualidade da programação neurolinguística de uma forma bem ligada ao dia a dia, tá? E aí tem um lá que fala o seguinte, que a melhor resposta que o cliente pode te dar é um sorriso. É, verdade. porque quando ele te dá um sorriso, é sinal que ele gostou. Está O Anthony satisfeito. Robbins, o Anthony Robbins tem uma frase muito bacana que fala o seguinte: o ser humano decide emocionalmente e justifica logicamente. Você gosta. Verdade, Você compra porque verdade. você gosta. Depois que você gosta, você fala, é o mais barato, é o melhor, é o mais bonito, mas você gosta. Então, É, o nosso objetivo maior é um sorriso. Se o verdade. cliente sorriu, dá a caneta para ele que ele vai assinar o contrato. Já sabe que foi excelente. Verdade, né? Ainda mais esse sorriso verdadeiro. E Leopoldo, é espontâneo. sempre diga aí que você tem algum projeto. Agora é a hora de você também. Eu sempre deixo no final um espaço para a pessoa divulgar. Divulgue seu Instagram. Qual que é o seu Instagram? Você tem algum projeto, alguma coisa que está em curso? Pode falar, o momento é seu. Ô, Deise, como eu trabalho com gestão da qualidade e programação linguística, eu tenho um leque de opções muito grande. Mas eu gosto de trabalhar sempre meus clientes, as empresas, com a programação neurolinguística. Porque Sim, eu vejo a programação neurolinguística é uma ferramenta que potencializa o ser humano, verdade. Eu né? gosto de. A gente, quando entende um pouco de PNL, a gente cresce como ser humano, né? Sim, Ela trabalha os medos, traumas, fobias, você se liberta. Ela trabalha a comunicação, e aí é tudo, né? E ela trabalha o aprendizado. Só isso, essas três coisas. Quem não tem limites, quem se comunica bem, quem aprende muito, tem tudo para dar certo. verdade. Aí, depois dela, eu entro com a qualidade. Então, vamos falar de ferramentas, vamos falar de liderança, vamos falar de equipe, vamos falar de certificação, vamos falar de uma série de coisas que a qualidade envolve, que vão melhorar os seus processos, né? Uhum. Então, meu nome, né, Leopoldo Guzmán, meu Instagram, Leopoldo Guzmán Oficial. Quem quiser me conhecer um pouco mais, é só entrar que vai encontrar uma série de posts, uma série de materiais que são uma pequena aula, vamos falar assim. Sim. E se precisar, me liga. Vamos montar turma, vamos dar treinamento para a organização, para a equipe, para você no individual, né, para que você se favoreça.
A minha missão é promover o resultado das organizações através do crescimento das pessoas. Tá? Porque Contem comigo. a empresa só cresce se tem pessoas crescendo e desenvolvidas. Se não, porque, como a gente falou aqui, né, Leopoldo, as pessoas é que são o verdadeiro sustentáculo de uma empresa. Pode ter tecnologia avançadíssimas, um prédio maravilhoso, mas se não tiver pessoas, ela está vazia e nada acontece. E se tiver se não tiver pessoas desenvolvidas, se tiver pessoas que também não sejam, né, eficientes, eficazes, excelentes, né, também não vai para frente. Então, gente, máquina sozinha não funciona. Você tem que, no mínimo, ligar lá na tomada. Nem que seja um dedo para poder ligar, ou a mão, mas precisa, né? Por mais avançado tecnologicamente, ainda não vai pelo pensamento. Você lá na sua casa e transmitir, liga aí, robô. Né? Então, as empresas precisam, eu sempre falo que as empresas também, de tanto trabalhar com robô, às vezes confundem pessoas com robô. E pessoas não são robôs. Pessoas têm alma, têm sentimento, ela pensa, ela sente, tem coração que bate, tem cabeça que pensa. Então, não vamos misturar alhos com bugalhos, né? Robô é robô, pessoa é pessoa. Né? Mas a live vai ficar gravada, muita gente chegando, nós estamos encerrando, mas a live vai ficar gravada no meu feed, vai ficar também, se o Leopoldo quiser, no feed dele, que eu vou botar como colaborador, e quando eu baixar, eu vou colocar também o Instagram do Leopoldo, porque aí já entra lá, fala com ele no direct, vê o Instagram dele, tem muita coisa, conversa com ele lá no direct, que vocês vão ganhar, porque o Leopoldo tem muito conteúdo, muito conhecimento, muita experiência e muita boa vontade para ensinar, para falar, para dar, para tirar dúvidas, né? Contratem o Leopoldo, porque é uma pessoa muito legal, eu assino embaixo. Leopoldo, muito obrigada por estar aqui pela terceira vez, eu espero que a quarta seja breve também, né? Em breve. E eu só tenho que te agradecer. Muito obrigada. Vou deixar a mensagem final aí para você e depois eu encerro. Se você quiser fazer uma mensagem final. Deise, obrigado. Hoje eu fiquei feliz, porque falaram que a gente até se parece, olha que bacana. Já pensou? Estou feliz, estou feliz. Aí, vamos lá. Vamos continuar esse trabalho bonito, né, que é de favorecer as pessoas. É muito bom estar aqui com você, eu te acompanho sempre, acho que você faz um trabalho fantástico, né? E participar dele, para mim, é só felicidade. Tá? É um prazer estar aqui, conta comigo, toda vez que você me chamar, eu vou estar aqui. Tá? Com fé em Deus, estaremos. Já estou indo para o calendário de outubro, porque o Prosiano está seguindo, já fez 2 anos, né? Nessa brincadeira, eu achava que ia dar só 3 meses já. 2 anos, graças a Deus, graças aos convidados. É porque é bom, né? A gente fala que o cantor de uma música só, logo, logo ele cai no esquecimento, né? Quando o cara tem muita coisa, não, né? E é o seu caso. Pois é o meu caso dos convidados, né? Porque ele existe, esse programa, porque existem os convidados, vocês, a quem eu sou muito grata. E a quem assiste também, que prestigia. Eu tenho pessoas que não assistem na hora, mas assistem depois. Porque às vezes na hora tem outro compromisso e é tanta live, vai passando para uma, para outra, mas depois assiste. Deise assisti, eu gostei, foi legal, né? Então muita gente vê depois. Eu quero agradecer a todos que estão aqui, a todos que ainda vão chegar, vão assistir na gravação. Minha gratidão a você. Uma excelente noite para todos, de muita paz, e que amanhã também seja um dia de muita paz, não é? E de infinitas possibilidades, agora chegando aí no mês de setembro, vamos ver florescer e que floresça muitas coisas boas em nossas vidas. Um grande abraço e um beijo para todos. Obrigado, um abraço. Obrigada.